A Escola Bíblica está de novo consigo, quer pela TV Up Channel, quer também pela rádio. Estamos consigo diariamente neste horário para lhe fazer companhia e para lhe trazer também a oportunidade de abrirmos juntos a Palavra de Deus e encontrarmos nela o bálsamo que precisamos para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Temos utilizado a Epístola de Romanos como ponto de partida para as nossas conversas com o pastor Pedro Esteves e, claro está, como ainda não terminamos todos os capítulos, vamos continuar esta conversa e eu acredito que você vai apreciar o tema de hoje. Pastor Pedro Esteves, vamos abrir, como habitualmente, com o sumário. Qual é o sumário de hoje? Vamos hoje tentar perceber o que é que significa ser filho de Deus e também ser guiado pelo Espírito de Deus, expressões que o apóstolo Paulo vai usar de maneira muito assertiva aqui no capítulo 8. Antes de vermos estes aspectos tão importantes e necessários, eu proponho que possamos fazer uma leitura bíblica e, para isso, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 8 de Romanos para lermos o versículo 11 e depois saltarmos para o versículo 14. A Bíblia diz o seguinte: "E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Pedro, eu penso que aqui temos uma pergunta que temos mesmo de fazer. Quer isto dizer que nem todos os que vivem são filhos de Deus, ou todos aqueles que passaram por este mundo, homens, são filhos de Deus? Essa é a verdade que Paulo afirma claramente. Embora, eventualmente, isso possa criar um pouco de confusão e algumas pessoas até, de forma descontextualizada, ao ouvirem isto, poderiam dizer que estaríamos a incorrer aqui numa espécie de heresia. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Não. Nem todos os homens são filhos de Deus. Porquê? Vamos tentar compreender isto. Paulo continua a fazer aqui algo que ele já vem a fazer de algum tempo a esta parte, na leitura que estamos nos capítulos 7 e 8. Paulo está a contrastar, digamos, duas realidades ou duas possibilidades. Essas realidades manifestam-se na vida das pessoas. São aqueles que vivem segundo o Espírito, ok? Este é o termo, já o utilizamos aqui, ou andam no Espírito, ou seja, são as pessoas que, segundo o Espírito Santo de Deus, que lhes é prometido, portanto, andam nessa influência. E depois, claro, há sempre este contraste, este é o contexto, não é, que estamos a dar. Há aqui um contraste claro com as pessoas que andam segundo a sua natureza carnal. Portanto, deixam que as influências dos seus desejos naturais influenciem a sua vida. E a realidade, que ainda no último episódio aqui víamos, é que uma possibilidade leva à vida eterna, à paz também, a outra conduz à morte. Portanto, não há meio termo em relação a esta possibilidade. Então, quer isto dizer que no nosso último episódio nós dissemos que aqueles que andam segundo a carne são até inimigos de Deus, usámos esta expressão, ou seja, estão condenados à morte. Significa que podemos juntar aqui que para além de serem inimigos de Deus, também não são chamados filhos de Deus. É isso. Esses não são, na essência do que significa esse termo, não são filhos de Deus. Ora, qual é o ponto-chave então aqui? É que uma ou outra experiência, portanto, andar segundo o Espírito ou andar segundo a carne, implica sempre uma coisa, que é tomar decisões. Ora, essas decisões não são fruto do acaso, não é evidente. Essas decisões e o resultado dessas decisões não vai acontecer inevitavelmente a todos. Ou seja, as pessoas não vão todas receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo não vai agir na vida de todas as pessoas se elas não quiserem. Por isso é que há uma palavra muito poderosa, muito pequena e muito poderosa, que existe neste versículo, e aliás lemos-la em vários textos nas Escrituras, uma espécie de gancho, se podíamos usar esta imagem, e nesse pequeno gancho há grandes verdades e promessas bíblicas que estão penduradas nesse gancho, que é a palavra "se". Quer dizer, se o Espírito Santo habita em vós, então as promessas e a realidade que é descrita, ela pode acontecer. Mas isto tudo está como que pendurado num "se". Mas esse "se" também te dá liberdade, não é? É exatamente isso. Esse "se" implica que, se eu não quiser, se a resposta ao "se" não for positiva, eu não vou ter essa experiência. Por direito próprio, tu tens essa possibilidade, mas és tu que escolhes. É exatamente. O "se" é uma palavra que reflete o tremendo poder da decisão, da escolha.
Então, vamos voltar agora, para não fugir à pergunta, porque ela é muito importante e interessante, à questão de sermos ou não todos filhos de Deus. Portanto, o se é a chave para compreendermos porque é que o apóstolo Paulo afirma que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Claro, algumas pessoas diriam, então, mas Deus não é o Criador de todas as pessoas e tudo o que existe? Certo, desse ponto de vista, poderíamos dizer que todas as pessoas são filhos de Deus. E agora vamos aqui aplicar um termo que também é conhecido no mundo da familiar, da paternidade, que é do ponto de vista biológico, todos são filhos de Deus, mas apenas desse ponto de vista. Quer dizer, há uma paternidade que todos temos no facto de que Deus nos criou. Mas isso aí, talvez o termo mais correto seria, de facto, dizer que somos criaturas de Deus. Agora, no contexto bíblico do apóstolo Paulo, em particular, ser filhos de Deus não é apenas ser biologicamente herdeiros do poder criador de Deus. Tem muito mais a ver com a realidade da pessoa que escolhe Deus como Pai. E é neste contexto que nem todos são filhos de Deus. E se dissermos isto ao contrário, aquilo que pode parecer algo chocante torna-se muito simples. Nem todos são filhos de Deus porque nem todos o querem como Pai. Logo, se eu não quero Deus como Pai, Ele não vai chamar-me nem considerar-me filho. Por isso é que o apóstolo afirma, de forma categórica, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Porque tal como já explicámos aqui, ser guiado, andar, são tudo sinónimos, andar no Espírito, implica essa escolha de que o Espírito Santo, ao exercer o seu trabalho de convencer-me, de mostrar-me a verdade, até o pecado, eu dou espaço, dou ouvidos e sigo a vontade do Espírito Santo, que é, no fundo, Deus a agir em mim. Vamos talvez usar aqui uma ilustração que nos pode ajudar a compreender isto. Vamos imaginar o seguinte, Jorge. Um pai biológico abandona um filho, por qualquer razão que seja, em bebê, larga o bebê de dias em algum sítio. Passam 20 anos, ok? Há outra família que vai receber aquela criança, vai adotá-la, e claro, aí sabemos o que é que fazem os pais adotivos. Vão criá-la, vão amá-la, vão fazer dessa criança um homem, certo? Foram verdadeiramente seus pais. Agora, vamos imaginar o seguinte, ao fim de 20 anos, como eu dizia, este tal pai biológico, que a única coisa que fez foi gerar aquela criança, vai aparecer e agora quer assumir-se como pai. Quer que o filho lhe chame como pai. Ok? E quer tratá-lo como filho. Nós, como é que nos sentiríamos diante deste quadro? Toda a gente, naturalmente, se sente desconfortável, sente que isto é uma tremenda justiça, sente, não, esse pai não tem nada que ter qualquer intervenção na vida do filho, porque, na verdade, não é seu filho. Eles têm uma relação de natureza fisiológica ou biológica, genética, se quisermos, mas aí começa e acaba a relação entre eles. Porquê? Porque o pai não agiu como pai, não se comportou como pai. Logo, nem legalmente pode pedir para ser pai. Eu estou a inventar aqui uma ilustração. Se isto fosse uma realidade, esse pai nem podia legalmente querer ser pai, porque os pais adotivos legalmente adotaram aquela criança e são, para todos os efeitos, seus pais. Logo, se agir como pai, se me comportar como pai, eu tenho direito de ser pai. Agora, é só tornarmos esta ilustração na pele de um filho, que é o que nós estamos diante de Deus. Se eu escolher o meu pai, Deus como pai, se eu me comportar como Deus sendo meu pai, eu posso ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus. Caso contrário, eu não posso ter a pretensão, e é isto que o apóstolo Paulo diz, de ser filho de Deus, se Deus não pode guiar o meu caminho, se Deus não me pode educar. Rapidamente, aprendendo, fazendo. Eu diria hoje, demore-se, passe tempo pensando nesta ideia de que o mesmo Espírito, esse Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que habita em si. Pense no poder que lhe está disponível e como pode, com esse poder, viver cada dia debaixo da vontade perfeita de Deus. Nós voltamos no nosso próximo episódio para rematarmos esta série de 5 episódios, de forma a que não vamos fechar o capítulo 8, porque ainda temos muito para dizer, mas fecharmos, de alguma forma, esta ideia que acabamos aqui de desenvolver. Fique bem, nós voltamos amanhã.